Olá, pessoal, olá a todos. Desculpem, eu acabei tendo uma reunião para variar, né, pessoal? Aquelas coisas que vocês sabem, acaba acontecendo mesmo. E acabei chegando um pouquinho depois das 6, mas estamos aqui para conversar e já estou vendo um bando de gente entrar, fico super feliz. Então, sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal dando tchauzinho, olá a todos. Olá, pessoal do Instagram, olá, o pessoal do Facebook. Então, nós estamos com as duas transmissões ao mesmo tempo, né? E é um grande prazer falar com vocês sobre esse tema tão desafiador, né, pessoal? Então, assim, quando a gente fala de escolhas, de verdade a gente está falando de um tema assim maravilhoso e ao mesmo tempo extremamente desafiador, né? Então eu quero colocar assim de onde a gente começou a pensar, a falar desse tema, né? Então, em primeiro lugar, eu sei que a gente eu quero agradecer, inclusive, um amigo que sugeriu que eu fizesse e falasse sobre esse tema, né? Porque vocês imaginam que para a gente escolher qual é o melhor tema, tem também o processo de escolha, né? Então, o que é melhor, o que as pessoas vão gostar. Então, sempre eu fico assim, poxa, o que será melhor tal? E costumo perguntar para algumas pessoas falam de uma maneira mais natural, né? Mais assim, espontânea. E de qualquer forma eu fico super feliz. Por isso, se vocês puderem, pessoal, também me falem aquilo que vocês acham que é legal, aquilo que vocês acham que é um tema bom, né? A Ana Pinheiro está dizendo que tá bom o som, me parece que tá bom o som também no Instagram, né? Acho que no Insta e no Face. E eu quero muito fazer esse bate-papo com vocês de uma forma interativa, que vocês possam falar comigo sobre esse tema também, porque não é simples. Oi, Sandro, né? Um oi para todo mundo, do Hans, da Lúcia, o pessoal está aí entrando, o Edson Rodrigues, que bom que está perfeito no Instagram, fico feliz. Bom, então, para vocês terem ideia, quando a gente foi colocar, eu e a Ana, fomos pensar, a Ana é a pessoa que me ajuda nessa parte, né? Quando nós pensamos no como ia chamar essa live, nós ficamos, mas como é que nós vamos falar, meu Deus? Porque é uma escolha, né? Então, que escolha? Qual é o nome? Qual é o melhor jeito, né? Tudo rosa para mim, Claudinei, tudo rosa para mim. Até porque isso também é uma escolha, Claudinei. Na hora que a gente vai escolher a roupa, quer queira, quer não, a gente está fazendo uma escolha, né? E a gente escolhe 24 horas por dia. Então, esse é um tema muito especial, porque está muito próximo do nosso dia a dia, e principalmente nesse dia a dia que a gente está tendo, que a gente não sabe daqui para frente onde nós vamos, o que nós vamos escolher, etc. Então, eu quero muito que vocês comecem a pensar quais são as escolhas que vocês fazem. Né? Então, quais são as principais escolhas que vocês fazem Obrigada, Sandro, me deixa ficar sem jeito aqui. Mas, assim, quais são as escolhas, né, que nós fazemos? Oi, Cibele, tudo bom, querida? Então, assim, oi, Maria, nós escolhemos várias coisas todo dia. Tá? Então, eu escolho a hora que eu levanto, eu escolho o que eu como, eu escolho o que eu penso, né? Eu escolho o que eu sinto, eu escolho o que eu falo, eu escolho as minhas amizades, né? Eu escolho, é, sabe, o trabalho que eu faço, né? Eu escolho o carinho que eu faço, eu escolho ficar brava com algumas coisas, eu escolho ficar feliz com outras coisas, eu escolho ficar ansiosa com outras coisas. Então, nós estamos escolhendo 24 horas por dia. E existem dimensões dessa escolha. Né? Então, assim, tem uma escolha que eu faço em relação ao meu físico,
que tem a ver com o que eu como, quantas horas eu durmo, onde eu coloco, né, o meu olhar, o que eu enxergo, o que eu cheiro, enfim, tem a parte física. Tem a dimensão emocional, tem a dimensão mental, né? Então, são as várias dimensões que eu estou escolhendo, inclusive as dimensões espirituais. Eu também escolho que linha eu sigo, né? De espiritualidade, o que eu acredito, o que eu não acredito. Então, veja que nós estamos sempre escolhendo. E aí, o nome da live é, bom, como fazer a escolha certa? Então, este é um ponto que começa a mexer com a gente, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim: será que existe escolha certa? Né? Então, vão escrevendo aí, vão falando, né? Claudinei está falando assim, mas em alguns casos não acabam escolhendo por mim? Eu não consigo interferir nisso? Então, Claudinei, esse é um ponto seríssimo da nossa vida. Porque dependendo, né, da nossa relação com as outras pessoas, eu permito sim que as pessoas escolham por mim. Né? Eu lembro que de pequenininha, quem escolhia as roupas que eu usava era minha mãe. Né? E interessante que durante muito tempo eu acabei ficando muito dependente da minha mãe e depois, não foi de você, Claudinei, mas também foi de você em alguns momentos, né? Mas de outras pessoas para me dizerem assim, qual é a roupa que me fica bem? Quer queira, quer não, eu fiquei com muita dificuldade de escolher por mim. E isso é um horror, porque é você deixar que os outros escolham por você. E quer queira, quer não, olha só, nós temos aí uma questão muito séria que nós permitimos que as pessoas escolham por nós. E até hoje, né? Quantas vezes que eu já vi várias e várias e várias pessoas colocando coisas assim, eu não queria trabalhar em tal local, mas sabe como é que é? Eu fui porque minha mulher falou que eu deveria ir, né? Que seria melhor para eu ir. Ou então, não, eu aceitei aquela promoção porque se eu não aceitasse aquela promoção, meu chefe me falou que eu não teria oportunidade de outra, né? Então, o Silvio está dizendo assim, escolha sempre nos norteio e hoje você está com certo brilho. Acho que é a escolha da luz e da cor da sua blusa. Obrigada, Silvio. É isso, né? Porque este brilho, ele pode ser uma escolha ou não. E eu vou dizer que o brilho, normalmente, ele vem de dentro, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Se a gente está brilhando por dentro, vai o brilho para fora, senão não. Então, existe uma escolha interna. O Sandro está dizendo assim, as atitudes que você toma na vida vão determinar que tipo de atitude a vida vai tomar sobre você. Se você escolher as coisas fáceis da vida, prepare-se para uma vida dificílima. Se você escolher as coisas difíceis da vida, prepare-se para uma vida melhor. Pode ser, Sandro. Eu não sei se sempre é assim, sabe? Eu não sei se sempre é assim. Às vezes a gente escolhe coisas fáceis e as coisas acontecem de uma maneira adequada também. Eu não acho que exista uma coisa tão determinística assim. Mas pode ser que em alguns casos sim, né? Francisco está em luto, né, Francisco? Hoje, com este mundo dentro da pandemia e pensando no pós-pandemia, as escolhas serão limitadas no primeiro momento, pois as possibilidades estarão mais limitadas. Você concorda? Claro que sim, Francisco, claro que sim. Obrigada por dizer que me admira, fico feliz. É verdade, na pandemia, por exemplo, a gente não está podendo sair, a gente não está podendo fazer algumas coisas que seria muito legal se a gente pudesse fazer, só que é uma escolha ficar aqui, é uma escolha também, porque tem muita gente que está saindo e que não está nem aí para nada, né? Então, e aí eu quero colocar um ponto importante. Qual é o valor que está por trás de cada uma das nossas escolhas, né? Porque se eu, dependendo do meu valor, valor que eu quero dizer assim, o que eu prezo, dependendo daquilo que eu prezo, né? Eu posso fazer uma escolha ou outra. Pessoal aqui do Insta, estou falando um bocado de coisa. É o melhor caminho, na minha opinião. Nunca devemos complicar nossas escolhas.
Depois tem estamos migrando para a era da consciência, decisão é definir metas, se estiver conectado a sentimento e valores. Acho que depende um pouco do momento da vida da pessoa. Tudo isso está super correto, pessoal. E é isso mesmo que eu penso, né? Depende do momento da vida da pessoa. Tem momentos que a gente pode fazer escolhas com maior liberdade, e tem momentos que a gente não consegue fazer escolhas com tanta liberdade. É o que eu estava falando. Quando eu era pequenininha, as minhas escolhas eram muito em função daquilo que minha mãe acabava querendo que eu fizesse. Aí chegou uma hora que eu escolhi sair de casa. E para sair de casa, na minha época, a gente tinha que casar. Então eu escolhi casar para sair de casa, literalmente, né? Uma coisa horrível, mas é o que aconteceu. Então veja que cada escolha também tem as suas consequências. E esse é um problema seríssimo, porque quando eu escolho, não necessariamente eu estou vendo quais são as consequências lá para frente. Eu só estou escolhendo, mas quais são as consequências, né? Então, e quais são as consequências para mim e quais são as consequências para o outro? Nunca devemos escolher. Eu não sei o que você ia colocar depois, Edson, mas assim, a gente está sempre escolhendo. E quando o Edu está dizendo assim, que efetivamente nós estamos entrando para uma era da consciência, esse é o ponto mais importante. A partir do momento que eu tomo, que eu decido, que eu escolho coisas conscientemente, eu olho para a vida de uma outra forma e passo a fazer escolhas com mais consciência mesmo, sabe? Com mais significado. Então, qual é a escolha? Por que eu estou escolhendo o que eu estou escolhendo? Então, a grande pergunta que talvez eu gostaria de deixar nesse primeiro momento para vocês é isso. Por que a gente escolhe aquilo que a gente escolhe? Por exemplo, nesse momento, vocês escolheram, né? Quem está aqui escolheu estar assistindo essa live. Podia estar escolhendo fazer outra coisa. Por que eu escolhi estar aqui? Quando eu falo com alguém, dependendo do que eu falo, por que eu escolhi falar aquilo e daquela forma, né? Bom, então o que eu quero colocar aqui para vocês, e por favor continuem escrevendo, falando, porque é legal, porque assim a gente interage. O ponto é assim, olha, tudo que a gente escolhe por conta do nosso olhar, e eu amo de paixão isso. Até eu ia separar para vocês, mas no final das contas eu acabei não separando. Depois eu coloco aqui na live. Tem até uma poesia que foi feita num objeto que eu dou de presente para muitas pessoas, né, um brinde aqui da FM, que fala da escolha. E quando a gente fala da palavra escolho, né, meu cabelo está complicado, fica caindo no olho. Escolho, tem o olho, né, olho. Então, eu escolho, ou seja, eu olho aquilo que eu escolho. Sempre o meu olhar determina aquilo que eu vou escolher, né? Sempre, 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 sempre é o meu olhar. E quando eu falo meu olhar, não é simplesmente este olhar aqui, é o olhar em todos os sentidos, né? É o olhar que tem a ver com a minha personalidade, que tem a ver com a minha máscara social, que tem a ver com isto que eu tenho, né? Que faz com que eu me sinta aceita dentro deste âmbito. Tá ok até aqui, pessoal? Então, por favor, vão colocando se tá ok ou não, porque esse é um ponto. Então, vamos entender o seguinte, que dependendo das personalidades, vão ter escolhas diferentes. Por isso que a gente fala assim, puxa vida, mas por que fulano escolheu tal coisa? Como que ele fez essa escolha? Como que ele escolheu casar com essa mulher? Como ele escolheu, sei lá, ir viajar para tal lugar? Como ele escolheu, trabalhar em tal empresa, né? Então, a gente começa a perceber o quanto que algumas escolhas, né, não fazem o menor sentido para nós. Mas por que não fazem sentido para nós?
Porque o nosso olhar é diferente, a nossa personalidade é outra. Bom, e aí, bom, que daí, né, Fátima? Vocês devem estar falando, tá muito bom, você está falando isso, né? E vocês sabem que tudo que eu falo, eu gosto de colocar uma praticidade, né? O Claudinei está dizendo o seguinte, oi Marli, beijo, querida. Decisões quase sempre, Claudinei está dizendo, exigem escolhas mutuamente exclusivas, como aprendemos na matemática. Não dá para colocar os pés em duas canoas e chegar ao final do rio sem o risco de cair na água, ainda que se saiba nadar muito bem. Exatamente, Claudinei. Então, tem uma coisa que, quando a gente escolhe, a gente ganha de um lado e perde do outro. Esse é o grande problema. Tem o ônus e o bônus, né? Então, eu estou ganhando de uma coisa e eu estou perdendo outra. Quer dizer, na hora que eu escolhi estar aqui com vocês, eu estou ganhando esta relação e estou perdendo, sei lá, de tomar um café com leite, de me preparar um pouco mais para a aula que eu vou dar em seguida, ou de assistir outras lives, ou de ficar dormindo, ou de brincar com os meus gatos, ou de falar com meu filho, sei lá, fazer bilhões de outras coisas. Sempre, né? Eu ganho de um lado e perco do outro. Não há como ganhar em tudo, né? Só que muitas vezes a gente faz escolhas e só quer ganhar, né? A gente só vê o lado positivo da história, a gente só vê o lado bom, né? E sempre tem o outro lado. Não é que é um lado ruim, mas é tal história. Se eu decido por um caminho, eu vou deixar de ir no outro. Né? Não tem como eu estar num caminho e querer estar no outro. E às vezes a gente quer estar nos dois, né? Porque a gente quer as coisas boas dos dois caminhos. E chega uma hora que a gente acaba caindo, né? E ficando sem saber para onde ir. Bom, mas o que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho mais é essa história de, poxa vida, né? Como eu faço para entender qual é a minha personalidade? Porque sabe qual é o problema, pessoal? A nossa personalidade nos engana. E aí eu faço escolhas em função da nossa personalidade. Olá, se vocês acham que tem gente que precisa escutar um pouquinho sobre isso, chama aí, avisa, né? Manda um violãozinho para ela, manda vir para cá, né? Manda assistir, porque eu acho que é bem legal. De qualquer forma, olha, isso vai estar, essa live vai estar à disposição de vocês depois no YouTube, então vocês vão poder ver de novo, né? Ou passar para as pessoas que vocês acham legal, mas não esqueçam nunca de curtir tudo aquilo que vocês sabem, né, pessoal? Não vou ficar falando aqui, senão a gente perde tempo, né? Mas olha só, entender qual é a minha personalidade ajuda a gente a entender por que nós tomamos uma decisão e fazemos uma escolha. Né? Então, olha, e por vezes a gente acaba se enganando e fazendo escolhas não muito legais, porque a gente fica perdida na nossa personalidade. Então, se nós vamos para a nossa essência, ou seja, se eu vou mais para a minha consciência, eu tomo decisões, eu faço escolhas que são mais alinhadas à minha consciência e não à minha personalidade, ou seja, não à minha máscara social. Você deve estar dizendo assim, tá, Fátima, e daí, né? Gente, ó, por favor, coloquem as suas perguntas aí. O pessoal aqui do Instagram, ai, gente, não tinha ido, tá? Você acredita que a escolha acompanha para o julgamento? Com certeza, com certeza. A gente acaba tendo, sim, esses julgamentos que são complicadíssimos na vida da gente, porque a gente, se a gente não tiver cuidado, por isso que eu estou falando da máscara social, se eu não tiver cuidado, eu vou escolhendo porque eu acredito que os outros vão gostar ou não, ou por conta de julgamento eu já vou chegar ali. As escolhas nem sempre são fáceis, pois nem sempre queremos perder os seus julgados pela escolha feita. Com certeza, e olha como é sério, né? Veja, inclusive, numa questão, eu trabalho muito com diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade de gênero, como é difícil escolher, às vezes, por algo que é o que o nosso ser está pedindo, né? Eu não quero ter um casamento heterossexual, eu quero ter um casamento homossexual, e aí, por conta de tudo que pensam e que falam, eu acabo tendo um casamento heterossexual, como muitas pessoas acabam tendo, e sofrendo por conta de uma escolha socialmente tida como a mais adequada, né? Então,
vamos lá, vamos entender que nós estamos em 2020, né, pessoal, e ainda a gente tem pessoas que não entendem isso. Né? O Claudinei está dizendo que, na verdade, sempre estamos fazendo trade-offs, e me preocupa quando temos que fazer uma escolha de Sofia, né? Esse é o ponto, né, Claudinei? Muitas vezes nós temos sim que fazer uma escolha de Sofia, que é isso ou aquilo, não tem como. Aliás, eu vejo que muitas vezes é isso. O que eu penso é que nós devemos nos questionar o que está por trás e qual é o valor que está por trás e o que eu vou priorizar nesse momento para mim, inclusive, e não para o outro. Porque quando a gente faz uma escolha pensando no outro, aí o que acontece, né? Se eu faço uma escolha pensando no outro e essa escolha dá errado, eu vou condenar este outro o resto da vida, porque a minha escolha foi porque você quis que eu fizesse isso e não porque eu queria fazer isso, né? Mas então vamos lá. Existem pessoas, né, que fazem escolhas pelo instinto, né? Então são pessoas mais instintivas. Eu vou tomar como base, pessoal, a sabedoria do Enneagrama, que é uma sabedoria que eu compartilho, eu estudo Enneagrama há 15 anos. Quem quiser entender mais sobre Enneagrama, tem aí na descrição, vai ter um curso que eu vou dar presencial, online, né? Mas presencial eu vou dar direto, não é gravado, no dia 6 de junho, tá? Então tá super barato, vale a pena, porque é um curso muito bom para a gente entender como é que funcionam as pessoas, né? Então, existem pessoas que fazem escolhas instintivas, bateu, levou, né? Por exemplo, vê uma coisa gostosa, põe na boca, é por instinto, né? Instinto. Vê uma mulher bonita, um homem bonito, vai, é por instinto, não pensa duas vezes, né? É instintivo, é pela barriga que as pessoas escolhem. E tem muita gente assim, e que são normalmente os tipos 8, 9 e 1 do Enneagrama, tá? Então, para vocês saberem do que eu tô falando, é tipos 8, 9 e 1. Aí, o que acontece? Quando eu vejo, tem outras pessoas, então eu estou olhando para o todo, né? Tem outras pessoas que são mais emocionais, então elas escolhem pelo coração, então elas se apaixonam. Então, vai comprar uma roupa, compra uma roupa porque ela se apaixonou por aquela roupa. Então, tem algo que é emocional, que é o coração falar mais alto. Se apaixona por um homem, se apaixona por uma mulher, se apaixona por uma empresa, né? Então, o coração entra em conexão no primeiro momento. Então, vamos que vamos, né? O coração, né? E tem as pessoas que fazem escolhas mentais, né? Então, como é que são escolhas mentais? São racionais, são pessoas que, sabe, é a cabeça, vai dado e fato. Então, dentro do Enneagrama, os tipos 2, 3 e 4 são tipos mais emocionais, os tipos 5, 6 e 7 são tipos mais mentais. Né? Então, olha que interessante isso. Quando eu faço uma escolha, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um tipo emocional. Meu filho é um tipo mental. Na hora que nós estamos juntos fazendo escolhas, por exemplo, nós podemos fazer escolhas absolutamente diferentes, porque eu vou pelo emocional e ele vai para o mental, entende? E isso pode acontecer com casais, com amigos, seja lá o que for. Bom, mas olha só, é muita coisa para a gente falar. Gente, vocês não estão com dúvida nenhuma? Estou aqui preocupada. Vocês estão aqui tão quietinhos, sem dúvida. Né? Bom, é que não tá correndo isso aqui. A vida é feita. Alô, oi, tudo bom, Bianca? A vida é feita de escolhas, o instinto por vezes nos ajuda, mas em alguns momentos atrapalha. Então, o que você está falando, não sei se é instinto, eu acho que você está falando da intuição. Intuição é outra coisa. Instinto, ele vem da barriga. Intuição vem da alma, tá? São duas coisas diferentes. Mas vamos lá. O tipo 8, por exemplo, do Enneagrama, é um tipo que não gosta de ser vulnerável. Não tem o 10 do Enneagrama, tá? Tem o 8, 9 e 1. Então, o 8, 9 e 1 do Enneagrama, eles são basicamente são instintivos,
o 2, 3, 4 emocionais e o 5, 6, 7 mentais, tá? Só para vocês saberem. Por favor, eu tenho um e-book que vocês podem baixar da minha página que diz tudo isso também. Eu não vou ficar entrando nisso tudo porque é muita coisa, tá, pessoal? Mas olha só. O tipo 8, que ele é mais autoritário, que ele é mais... ele tem uma coisa mais forte, né? A grande paixão dele, a paixão, né, mesmo, e se chama assim no Enneagrama, é a luxúria. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga tipo 8, é muito gozado, né? E tudo tem que ser com luxo. Então, vai num hotel, é num hotel de luxo. Vai comprar uma roupa, não é uma roupinha qualquer, é uma roupa que tem que ter grife. Então, veja, as escolhas têm a ver com o luxo que a personalidade aprendeu a ter como base da sua vida. Então, tudo é luxuoso. E, claro, isso vai de acordo com o nível social. Eu posso ter um nível social alto e para mim luxo é uma coisa, e eu posso ter um nível social mais baixo, para mim o luxo é outra coisa, mas eu vou pelo luxo. As coisas têm que ser boas, não pode ser mais ou menos. Então, veja, as escolhas são sempre baseadas nesta luxúria, que é a paixão. E é aí que a gente se perde. Porque você imagina uma pessoa que começa a ter essas escolhas de luxúria no momento onde precisa economizar, ou quando ela é obrigada a economizar. Ela sofre muito, porque as escolhas dela ficam nesse nível de personalidade, quando a personalidade, claro, não é trabalhada, mas fica num nível que faz ela sofrer muito, porque fica num nível muito, muito da personalidade mesmo e não da essência, né? Então, esse é um tipo de pessoa. Então, vão começando a se localizar como é que vocês fazem escolhas, né? Então, por exemplo, vai no cabeleireiro, tem que ser o melhor cabeleireiro que ela puder ir. Fátima, como faço para saber o meu tipo de enneagrama? Então, Renata, participa do curso do dia 6 de junho, que aí com certeza você vai saber o seu tipo, tá? Mas ouvindo eu falar, também vocês podem ter algumas dicas, né? Então, o tipo 8 é aquele tipo forte, ele odeia vulnerabilidade. Então, por exemplo, uma outra escolha que o tipo 8 faz é não ser vulnerável. Então, escolhe não pedir ajuda, né? Escolhe não mostrar as suas vulnerabilidades. Então, às vezes, nem estuda tanto quanto deveria, porque não gosta de dizer que não sabe. Então, você imagina um tipo 8 como ele sofre com algumas das escolhas. E às vezes nem se dá conta, né? Quer dizer, vai se dar conta lá na frente que fez uma escolha por conta da sua personalidade e não por conta da sua essência. Valores direcionam os comportamentos transitando pela emoção? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é isso que eu estou falando, Edu. Não necessariamente vai pela emoção. Quem é instintivo, não. Quem vai pelo instinto, vai direto no instinto, não passa nem na emoção. Sabe aquela coisa que você escolhe e que você nem sabe por que você já escolheu? Eu vou pegar um exemplo bem básico, só para a gente tangenciabilizar, né? Aquela história assim, eu estou fazendo regime, mas eu vejo sei lá, uma taça de vinho, uma taça de champanhe, eu vou lá e plaft. Eu nem paro para pensar que eu estou de regime, porque eu não penso nem sinto, é absolutamente instintivo. Né? Eu não tenho medo do perigo. Escolhas têm que ser de acordo com as possibilidades. Pois Elaine, isso para você. Porque pode ser que para algumas pessoas as escolhas elas acontecem por conta da personalidade dela. Quantas pessoas que se endividam, estouram um cartão de crédito e não têm a menor possibilidade e vão lá e fazem? Porque tem uma característica de luxúria. Bom, pessoal, estou falando 1, tem que falar 8. Não sei se vai dar tempo, se não der, a gente continua numa próxima live. O tipo 9, por exemplo, escolhas através dos outros não pode ser uma forma de empatia? Sim, Flávio, olha só que loucura, tá? Então eu vou falar do tipo 9 até para você entender isso e para todo mundo entender. O tipo 9 do Enneagrama é uma pessoa que ela olha para os outros e imediatamente
instintivamente, não é nem empaticamente, pelo instinto, ela se conecta com o que o outro está precisando, com o que o outro quer. Então, por exemplo, se eu for tipo 9, eu vou no restaurante e escolho um prato, não porque eu quero, mas porque eu imagino que o outro quer e eu vou escolher aquilo que o outro quer. Então, as minhas escolhas são muito mais direcionadas ao que o outro deseja e não necessariamente ao que eu desejo. Tá? Então, e a pessoa, ela fica o tipo 9, por exemplo, tem uma certa preguiça, inclusive, de escolher. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, não, escolhe você, né? O que você comeu, como, o que você gostar, eu gosto, conhece, né? Então, é um tipo 9, né? Que ele é um grande mediador. E eu estou só falando em escolhas, pessoal, isso é muito mais extenso, né? Mas é legal entender essa questão, porque eu posso, inclusive, me irritar com o tipo 9 e falar, pô, mas escolhe você. E o tipo 9 fala assim, não, escolhe você. E é uma pessoa que, às vezes, exatamente por fazer o que o outro quer, porque ele não se dá valor, né? Ele quer que o outro apareça mais, que o outro viva mais, que o outro curta mais as coisas, o que vai acontecer? Ele acaba deixando de fazer aquilo que é importante para ele. Então, o tipo 9 acaba escolhendo para o outro e não para ele próprio. O que é um processo muito sério e complicado, pessoal, porque na hora que você escolhe, você deixa que o outro escolha por você, né? Você está se colocando em segundo plano. Aí não ache ruim, né? Porque quer queira, quer não, o outro escolheu aquilo que ele queria. E às vezes o tipo 9 depois fica mal, porque afinal de contas, né, o outro escolheu e o outro não valorizou. Sabe essas coisas? Então, a gente joga para o outro o que deveria ser para a gente. Bom, estamos no 9. O tipo 1 acaba sendo uma pessoa mais perfeccionista. Então, a tendência dessa pessoa é escolher as coisas de uma maneira muito certinha. Né? Então, eu quero escolher coisas que tenham processos, procedimentos bem feitos. Né? Então, veja, o que eu vou escolher? Coisas, trabalhos, decisões, onde eu tenha processos e procedimentos e perfeições instalados. Então, eu vou comprar uma obra de arte, né? Eu quero aquela coisa certinha. Eu vou pintar minha casa, tem que ser aquilo certo. Eu escolho uma pessoa para ficar comigo que seja certinha, sabe? Pessoas que vão buscando tradição, uma coisa mais certa, né? O Claudinei está dizendo que, na verdade, sempre estamos fazendo... isso eu já li. Então, o tipo 1 é uma pessoa que faz esse tipo de escolha. Agora, você imagina, né, como ficam as escolhas e como a gente pode ficar aprisionado na nossa personalidade. Este é o ponto fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês, né? O tipo... Aí eu estou entrando nos tipos emocionais. Tipo 2, tipo 3, tipo 4. Gente, vocês não têm perguntas? Vamos fazendo as perguntas, tá? Não, tá sim, Dudu. Que bom que você tá aí. Tá sim, depois eu te passo então. Tá disponível no site sim. Que é o curso que eu vou fazer dia 6 de junho. Ana, o Dudu tá falando que não tá disponível no site. Dá uma olhadinha para mim, mas tá sim, tá? Senão depois eu coloco para vocês. No Face tá inclusive o link, tá? Obrigada por ter falado. Então veja, né? A gente se vê mesmo, Érica, um pouco em cada um, mas tem sempre um que direciona o nosso olhar. Né? Então, por exemplo, indo para os tipos emocionais, tipo 2, 3 e 4. O tipo 2, ele sempre faz escolhas pensando no outro, só que ele busca reconhecimento. Né? Então, eu tenho uma amiga muito querida que é tipo 2, que ela sempre está fazendo escolhas, mas assim, sabe aquela história? Olha que interessante, né? Eu falo para você assim: olha, vem na minha casa, né? Eu estou querendo fazer isso para você, eu escolhi fazer tal lanchinho para você, isso, aquilo, outro. Agora, se você for lá e não falar que o lanchinho dela estava fantástico, ela vai ficar muito, 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 muito mal, né? A Kate está dizendo assim: é possível ter vários em um? Então, Kate, não. A gente tem sempre um. O grande ponto é que cada tipo
vai ter, ele pode ser sexual, pode ser social ou autopreservação. Por isso que eu estou deixando um gostinho de quero mais para vocês participarem do curso ou para a gente fazer até uma outra live. É muita coisa, são 15 anos de estudo para falar em uma hora, não dá. Mas a gente começa a perceber, olhe para vocês, como é que vocês fazem escolhas? E por que vocês fazem escolhas assim? E o quanto dessas escolhas estão associadas à personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que faz escolha porque quer ser reconhecida, precisa olhar para isso, porque se eu faço uma escolha porque eu quero ser reconhecido, é uma escolha errada, não é uma escolha legal. Né? Se eu faço escolhas porque eu quero, na realidade, assim, fazer a escolha certinha, né? O que acaba acontecendo é terrível, pessoal, porque eu deixo de fazer uma série de escolhas que talvez não sejam tão certinhas assim, mas que talvez sejam muito mais interessantes na minha vida. Quantas vezes eu escolho, por exemplo, sei lá, casar com uma mulher ideal, ou com um homem ideal, ou ficar com um companheiro, não importa, que é ideal, e aí eu me perco, porque eu deixo de fazer coisas melhores, né? O Claudinei está perguntando assim, como se pode trabalhar quanto às escolhas? Com os conceitos de livre-arbítrio ou de predeterminação? Não, pelo amor de Deus, Claudinei, não tem predeterminação em escolha. Tem o livre-arbítrio de você escolher. Só que você precisa se conhecer, né? Quer dizer, o grande ponto é o quanto que a gente se conhece. Então, é isso que eu estou falando. Por exemplo, um tipo 2 funciona desse jeito. Como é que funciona o tipo 3? Eu sou um tipo 3. Então, eu fico, é fácil falar, né? Quando a gente é um tipo. O tipo 3 é um desempenhador. Então, o tipo 3 trabalha e continua trabalhando. Essa é a característica do tipo 3. Bom, o que acontece? Qual é a característica das minhas escolhas? Trabalho. Eu adoro fazer live, eu adoro trabalhar, eu adoro fazer o que eu faço. É uma paixão, né? Então, eu preciso me segurar porque eu sei que isto é a minha personalidade. Porque se deixar, eu tenho uma dificuldade em escolher por coisas prazerosas e ficar sem fazer nada, por exemplo. Então, quando eu me dou conta da minha personalidade, eu passo a ter escolhas mais essenciais, né? Por isso que o Enneagrama me ajudou pra caramba, porque aí eu fui começando a ver quais eram as minhas escolhas. Então, por exemplo, eu nunca comprei roupa, né, para passear. Eu comprava roupa para trabalhar, porque o trabalho é que dá direcionamento. Vocês estão entendendo, pessoal, como é que é interessante isso? O olhar nosso vai para aquilo que eu vejo. E isso está associado à minha personalidade. Então, se eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, a minha tendência é fazer escolhas sempre voltadas ao meu trabalho. Até hoje, eu vou assistir um filme e eu sempre falo assim, poxa, mas será que eu vou poder usar esse filme num treinamento que eu vou dar? Senão, talvez eu não vá. Quer dizer, as coisas têm que ter uma aplicação prática para mim. E eu faço escolhas desse jeito. Isso é terrível, pessoal. Isso é terrível quando a gente pensa assim. Porque tudo na sua vida acaba sendo direcionado pela sua personalidade. Na hora que você começa a entender que a sua personalidade é uma máscara, e aí você começa a entender que você pode e deve fazer outras escolhas que seriam muito mais saudáveis para você, que colocariam você num equilíbrio muito maior. Enneagrama tem alguma relação com o teste de tipos psicológicos, o MBTI, ele é muito mais antigo disso tudo, né? Ele foi conhecido lá atrás, na época do Egito Antigo. Então, eu diria que muitos inclusive Freud tem muito a ver com o Enneagrama, mas de qualquer forma, muito. O Enneagrama é ancestral, ele é muito mais antigo que tudo isso, tá? Gente, assim, tem toda a história do Enneagrama para contar para vocês, que é muito legal também, né? Lu, então venha fazer o curso, você precisa dele. Sou tipo 9, mas tenho tipo 3 na minha personalidade também. Pode. Isso, Lu, parabéns. Olha só, o tipo 9 tem uma seta que vai para o 3, quando a gente vê o desenho do Enneagrama, que é o caminho das flechas. E daí que a gente consegue entender a beleza do processo.
Porque se eu entender como eu posso me desenvolver, eu começo a fazer escolhas mais adequadas. Então, por exemplo, né? Lembra que eu falei que o tipo 9 é mais preguiçoso, que deixa as pessoas fazerem escolha por ele, etc. Só que ele tem uma relação, pelo próprio símbolo do Enneagrama, né? Acho que é aquele símbolo que vocês devem estar vendo ali atrás na minha estante, mas eu não vou falar agora disso, pessoal, senão a gente vai perder o tempo. Tem um caminho para o 3. Então, a tendência, quando o 9 se desenvolve, ele começa a pegar várias características do 3. É muito legal. Do mesmo jeito que o 3 precisa aprender a ter características do 9. Então, olha só que interessante. Eu, como 3, eu preciso aprender a doar mais, a me preocupar mais com os outros e não pensar nas coisas, né, de uma forma tão prática, né, como o 3 pensa, né? E eu tô aprendendo pra caramba nessa pandemia, né? Porque tá me fazendo olhar para outras coisas que eu não via. Então, eu falei do 2, do 3. O 4, ele tem uma coisa de ter inveja. Sabe pessoas que querem o que o outro tem? Ou querem o que. Não de tirar, não é isso. Mas assim, nossa, olha, eu gostei daquele brinco, eu acho que eu vou comprar um igual. Aquela pessoa conseguiu ser promovida, por que eu não fui? Eu vou fazer de tudo para ser promovida também. Então eu escolho coisas muito mais me deixando levar pela inveja, né? Por enxergar no outro e querer para mim, do que necessariamente eu buscar dentro de mim. Agora, veja, pessoal, eu estou falando isso de pessoas que não se trabalham. Pessoas que se trabalham já fazem movimentos diferenciados, mas existe uma tendência de olhar para o outro e falar assim, o outro fez aqui um curso X, eu quero fazer também esse curso, vai que eu aprendo, né? Então, vai muito na cola do outro e precisa de muito reconhecimento, porque tudo que ele faz é em função do reconhecimento. Então, eu falei dos 3 emocionais que fazem coisas pelo coração. É o emocional, é o coração que vai, tá? Aí tem os tipos 5, 6 e 7 que são mais mentais, né? Então, como é que é o tipo 5? O que pode acontecer com o tipo 5? O tipo 5, ele tem a tendência de ser mais, como é que eu vou dizer? Ele tem a tendência de ficar mais preso em coisas, né? Ele não dá tanto, ele às vezes é até um pouco mais mesquinho. Então faz escolhas de reter mais. Então, para que eu vou ensinar? Não vou ensinar. Então, eu escolho não ensinar, eu escolho gastar pouco, né? Eu escolho não ir muito para o shopping, porque que isso me cansa muito. Eu escolho ficar numa restrição. Eu faço uma restrição porque mentalmente o meu pensamento é mais importante que qualquer outra coisa mais material. Mas eu escolho, sim, livros, eu escolho, sim, músicas que me fazem bem. Tem uma coisa de querer que a minha mente seja povoada com coisas boas. Meditação também, mas eu escolho coisas, eu escolho trabalhos, por exemplo, voltados para uma coisa mais intelectual. A pegada, Elaine, eu não sei se é bem apego. Eu acho que a gente pode dizer que sim, mas não é um apego de não querer dar, porque a gente pode dizer sim que tem um certo apego, viu, no tipo 5, mas é uma coisa dele se bastar. É uma pessoa que faz escolhas muito mais baseadas para ela, porque ela se basta. Ela, por exemplo, ela escolhe ficar em casa, e se você quer ficar em casa ou não, problema seu, ela escolheu que vai ficar em casa. É uma pessoa que se basta muito para ela. E como ela se basta, ela evita desperdício do tempo dela, ela odeia escolher coisas que façam com que ela desperdice tempo. Então, um bate-papo de coisas emocionais para um tipo 5 é terrível. Então, ele dificilmente escolheria esses bate-papos mais emocionais, porque ele quer alguma coisa mais, sabe, direta, reta, clara, de fatos e dados, etc. É uma pessoa muito planejadora. Então, por exemplo, na empresa, ela escolhe coisas muito legais voltadas ao planejamento. Então, é uma pessoa que se planeja muito bem. Então, tipo 5. O tipo 6 é um tipo que ele tem uma dificuldade, às vezes, de escolher.
porque ele faz assim, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu fizer aquilo outro? Ele vê todas as alternativas possíveis e imagináveis. E como ele enxerga várias alternativas, ele tem dificuldade de se decidir por uma. Conhece gente assim? Pois é. É claro que todos nós temos, né, momentos que somos assim, mas tem gente que a todo momento é assim. Né? Tem dificuldade de tomar, de escolha. Né? Eu compro isso ou eu compro aquilo? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Né? E às vezes fica perdido nessa questão de escolhas. E são pessoas que às vezes têm medo de escolher e dar alguma coisa errada, tem medo às vezes de ir contra alguma regra, né? São pessoas mais medrosas mesmo, né? Então tem. Agora, por outro lado, na hora que elas tomam uma decisão, elas tomaram uma decisão, mas às vezes demora muito, porque ela vai pensar em todas as possíveis alternativas para fazer uma escolha. Agora, o bom do tipo 6 é que depois que ele toma essa decisão, ele toma uma decisão tão bem pensada que todo mundo vai na dele, inclusive. Em empresa, a gente vê o tipo 6 assim, é aquela pessoa que fala, ela fica quieta o tempo todo, né? Aí todo mundo foi para um lado, né? A pessoa levanta a mão e fala assim, vocês não pensaram nisso. Porque o tipo 6, enquanto todo mundo estava pensando, ele conseguiu pensar em outra coisa, né? Ou pensou além, e ele traz uma coisa no meio da discussão que irrita todo mundo. Por isso que a Sibeli está falando, isso me irrita. Com certeza isso irrita. Porque, pô, cara, você ficou aí, por que você não falou? É que ele não podia falar. Ele estava ainda vendo todas as alternativas. Mas conviver com o tipo 3 é muito legal, né? Porque o tipo 6, isso é um outro fato, o tipo 6, ele possibilita que a escolha ela seja mais acertada, ela seja mais pensada, ela seja mais analisada. Né? Então, esse é o tipo 6. E o último tipo é o tipo 7, que normalmente adora, né? Ter várias coisas ao mesmo tempo. Então ele escolhe uma, depois ele escolhe outra, depois ele escolhe outra, depois ele escolhe outra, e ele vai nessa coisa porque o que ele essa profusão, né, de alternativas do tipo 7 é muito bom. Então, às vezes ele começa alguma coisa, para e faz outra, depois para e depois faz outra, e todas as escolhas do tipo 7 se dão pelo prazer. Então, são pessoas que escolhem pelo prazer. Então, é mental, tá? A gente pode pensar que é emocional, mas não é emocional. É absolutamente prazeroso e mental. Na realidade, ele para, ele pensa, né, e fala assim, isso daqui eu já vi, isso daqui eu já conheço. E como muito rápido, né, de pensamento, ele acaba indo rapidinho para uma outra coisa, para uma outra coisa, para uma outra coisa. Então, o tipo 7, ele tem os 5, 6 e 7, como são mentais, a cabeça está a 1000 por hora, né? Só que o tipo 6, ele tem dificuldade, porque ele tem medo, né? O tipo 7, ele vai se atirando, porque ele vai buscando, ele não tem medo de risco. Né? Então, você vê, é muito louco, né? Você imagina, vamos pensar uma viagem que você vai fazer uma escolha, né? Então, quem é tipo 7 vai escolher os passeios mais arriscados possíveis, né? E vai adorar o risco. Aí, imagine que o tipo 7 está junto com o tipo 6, que vai escolher coisas que não tenham risco. Então, são escolhas, né? São escolhas. Clogênia está dizendo, a teoria da escolha advoga que todos podem assumir o controle da própria vida, mesmo que as escolhas anteriores tenham sido absolutamente equivocadas. Claro que sim, porque a partir do momento que eu escolhi algo, eu escolhi, né? Não dá para voltar atrás algo que eu escolhi. Agora, isso não quer dizer que eu não possa fazer novas escolhas a partir de olhar para as escolhas que eu fiz e que não foram boas para mim. Por isso que é legal a gente tentar ao máximo conhecer a nossa personalidade para nós nos aproximarmos mais da nossa essência. Porque quanto mais eu me aproximo da minha essência,
mas, né, eu consigo fazer escolhas mais verdadeiras. Então, na medida que eu conheço a minha personalidade, eu vejo por onde que ela está me levando por caminhos errados. E aí eu consigo ir para a minha essência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faço escolhas pelo prazer, e tem muita gente assim, né? Eu escolho pelo prazer. Eu quero me divertir. Que se dane, né? Então eu faço a compra de um negócio, por exemplo, porque eu tenho prazer naquilo. Estou falando de compra mesmo, investimento num negócio que eu tenho prazer. Só que o que pode acontecer? Eu tenho prazer, no entanto, eu não analisei profundamente algumas questões, como será que isso de fato vai me dar prazer ou vai me dar trabalho? Onde que está isso? A história do pessoal que compra pousada na praia porque gosta de ir para a praia, né? E gosta de ir pousada, mas não sabe o que significa administrar uma pousada. Só que se eu vou pelo prazer, eu posso começar a fazer coisas pelo prazer. Então tá, eu estou gostando de montar, sei lá, seja o que for, né? Uma plantinha, não sei das quantas, eu começo a montar plantinha, aí eu começo a fazer cupcake, aí eu começo a fazer, e eu vou fazendo, né? E são negócios que eu vou fazendo e eu não coloco o pé na estrada, porque o grande problema, por exemplo, do tipo 7, que ele busca mais prazer, é que quando a coisa começa a ficar muito difícil, a tendência é ele fazer outras escolhas. E isso impacta na vida profissional, isso impacta na vida pessoal, isso impacta em todas as áreas da vida. Vocês percebem como é sério isso? Então a gente precisa cuidar, tá? Bom, pessoal, nós estamos aqui a 3 minutos do encerramento. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né, é importante que vocês me falem agora para eu poder. A Patrícia está dizendo assim: estou me vendo em todas as opções. Isso é ruim? Não, Patrícia, isso não é ruim. A gente costuma se ver assim inicialmente, mas se você se auto-observar um pouco mais, você vai ver que tem uma tendência maior, né? De alguns tipos de escolhas. Eu também, num primeiro momento, dizia, não, mas eu tenho um pouco de tudo, tá? Não, mas espera um pouco, fica muito claro como que você escolhe as coisas. E o mais importante, pessoal, que eu queria deixar aqui para vocês, eu sempre gosto de deixar uma reflexão, é que a gente possa parar para se questionar assim, o que eu estou escolhendo, né? Então, por exemplo, se eu escolho colocar alguma coisa numa mídia social, qual é o propósito disso que eu estou colocando, né? Eu estou querendo fazer o que com isso? E isso vale para qualquer coisa. Eu estou escolhendo. É tão legal quando a gente começa a se preocupar com isso, porque você começa a ver o quanto que você escolhe coisas que são escolhas que podem fazer mal para os outros. Então, ok, eu estou falando que você deve escolher, mas veja qual é o impacto para o outro, né? E entenda, às vezes, que as suas escolhas são irreversíveis. E isso é muito sério, né? Porque quando a gente faz alguma escolha que não dá mais para voltar atrás, é muito dolorido, mas são escolhas, né? A gente sempre ganha de um lado e perde do outro, não tem como. E claro, a gente vai continuar escolhendo para o resto das nossas vidas, e para quem é reencarnacionista, vai continuar escolhendo em outras vidas também, né? Kátia, que bom que você gostou, obrigado pelo elogio. Quando nos conhecemos em um encontro, você me descreveu e acertou o meu tipo no Enneagrama. Ai, Kátia, qual que é? Eu não lembro mais qual que é o seu tipo. Normalmente eu lembro, eu não lembro agora qual que é o seu tipo. Mas é que, claro, né, pessoal, depois de 15 anos, a gente começa a entender um pouquinho. Mas o objetivo não era nem tanto falar do Enneagrama em si, mas muito mais das escolhas. Então, cuidem do seu olhar, né? Porque aquilo que eu olho, eu escolho, e na realidade eu colho, né? Então, olha que bonito esse trocadilho. Eu olho, eu escolho e eu colho, né? Eu já fiz várias escolhas na minha vida que, se eu pudesse voltar atrás, né, eu efetivamente não
faria mais essas escolhas. Mas na época eu não conhecia o meu tipo, então eu fazia escolhas de uma maneira inconsciente, né? A partir do momento que a gente faz escolhas de uma maneira um pouco mais consciente, no mínimo você não culpa o outro pelas escolhas que você fez, né? A Paula Hans é tipo 3. Também, não tem dúvida que é tipo 3, né? Fátima, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, obrigada que vocês gostaram, tá? Muito obrigada. Oi, Simone, saudade de você, minha querida, né? Como é que tá lá, né, o hospital? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Muito. Então, é o tipo da coisa, né? Eu tô escolhendo me cuidar ou eu tô colocando em risco a vida das outras pessoas, né? Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? E eu espero que vocês terminem agora esse momento pensando mesmo, né? Qual é a minha escolha? A Cátia, não sei se você é do tipo 3, talvez você seja tipo 3, eu não lembro, Cátia, pode ser que você seja, viu? Né? Tipo 3 é aquele que trabalha, tá bom? Ou você é o 3, ou você é o 1, ou você é o 7. Mas, ó, faz o curso, que aí vocês vão ver, e é um curso, tá super baratinho, pessoal, tá aí, quem não tiver dinheiro me fala, vai de todo jeito, porque, oi, Dalva, que bom te ver aí, querida, eu vou gostar de ver, e se vocês quiserem, pessoal, olhar, escolher e colher, é isso mesmo, né, eu olho, eu escolho e eu colho, exatamente, eu olho, eu colho, eu escolho, e eu colho. Então, cuidado para não escolher coisa que depois você não queira colher. Se vocês quiserem e puderem, pessoal, amanhã eu vou dar um curso presencial também, online, sobre liderança à distância. Tá? Então, se vocês quiserem, ainda dá para se inscrever. E eu gostaria muito, pessoal, que tivesse mais pessoas, porque está com poucas pessoas e eu gostaria de ter um curso mais pleno, né? Então, vai ser amanhã, das 9 às 13 da tarde. Tem aí também. E de Enneagrama é dia 6 de junho, tá bom? E domingo a gente faz sempre uma live com a Maria Luísa, né? Maria Luísa de Lavi, para que a gente possa trabalhar mais essa questão da pandemia e o impacto da pandemia na vida das pessoas, né? E na parte mais específica aí de empresas. Então, vai ser também às 5 horas da tarde, no domingo. Tá bom, pessoal? Gente, é o cubo do olho mesmo que eu dava de presente para as pessoas. Gente, um grande beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença. E estejam presentes na próxima sexta-feira, que vai ter outra live. Então, quinta, sexta e domingo são dias de live de forma diferente. Beijo para cada um de vocês. Obrigada, viu, pessoal? Até mais. Até mais a todos. Obrigada. Até breve. Oi, Miloca. Beijo para você, meu amor.